2 Timóteo, capítulo 4, verso 6. Os irmãos aí com o celular, outros já encontraram. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 6. Vai ter aqui no telão também. 2 Timóteo 4, 6 diz assim: Quanto a mim, minha vida já foi derramada como oferta por Deus. O tempo da minha morte se aproxima. Lutei o bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel. Agora o prêmio me espera, a coroa de justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia da sua volta. E o prêmio não será só para mim, mas para todos que com grande expectativa aguardam a sua vinda. Por favor, venham assim que puder. Demas me abandonou, pois ama as coisas dessa vida, e foi para Tessalônica. Crescente foi embora para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Apenas Lucas está comigo. Traga Marcos com você, pois ele me será útil no ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando vier, não se esqueça de trazer a capa que deixei com Carpo em Troade. Traga também meus livros, especialmente meus pergaminhos. Alexandre, o artífice, que trabalha com cobre, me prejudicou muito, mas o Senhor o julgará pelo que ele fez. Tome cuidado com ele, porque se opôs fortemente a tudo que dissemos. Na primeira vez que fui levado perante o juiz, ninguém me acompanhou, todos me abandonaram. Que isso não seja cobrado deles, mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que eu pudesse anunciar as boas novas plenamente, a fim de que todos os gentios as ouvissem. E ele me livrou da boca do leão. Sim, o Senhor me livrará de todo ataque maligno e me levará em segurança para o seu reino celestial. A Deus seja a glória para todos sempre. Amém. Envie minhas saudações a Priscila e a Áquila e a família de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto e deixei Trófimo doente em Mileto. Faça todo o possível para estar aqui antes do inverno. Eubulo lhe manda lembranças e também Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos. Que o Senhor esteja com seu espírito e que a graça esteja com todos vocês. Amém? Pode se assentar. Não perca este texto de vista, nós voltaremos nele. Para este começo de ano, nós estamos numa série de mensagens em que nós estamos falando sobre fundamentos. Estamos lançando alguns fundamentos. E esses fundamentos, eles são para a vida cristã, para a vida no ministério, fundamentos que nós cristãos precisamos ter e levar conosco para que a vida cristã faça sentido. Então, se você aí já assistiu o Globo Repórter, né, e tem a chamada na TV e fala assim, esses são os leões onde vivem, o que comem, como vivem, do que se alimentam. Essa é mais ou menos a ideia dessa mensagem. Esses são os cristãos, eles vivem assim, eles fazem isso, vivem desta forma e vivem em comunidade dessa forma. E hoje, neste tema, e no domingo passado, nós estamos falando sobre fundamentos da comunhão. E comunhão, que é usado aqui no texto bíblico, nós vamos ver a expressão comunhão usada principalmente no Novo Testamento, por conta do grego, uma palavra chamada koinonia, que quer dizer, quando você tem a comunhão, né, a koinonia, significa ter união, paz e partilhar algo com alguém. Quando duas ou mais pessoas fazem coisas juntas em harmonia, estão em comunhão. Isso é comunhão, viver em comunidade, trabalhar juntos no mesmo propósito, em harmonia, em paz. E falar sobre esse tema, para mim, não é tão simples quando eu olho o panorama da igreja, quando eu olho o panorama, na verdade, da sociedade como um todo, porque existem pessoas que trabalham arduosamente, trabalham assiduamente, todos os dias, em todo momento, contra a comunhão. Você quer ver uma coisa? Viver em unidade, viver em paz, viver em propósito, em comunidade não é fácil? Quem aqui tem um vizinho que gosta de colocar aquela música bem alta? E provavelmente é a música que você não gosta de ouvir. É sempre assim. Talvez você até seja essa pessoa.
Talvez você seja essa pessoa. Essa pessoa que ouve um som tão alto, necessariamente tão alto que qualquer pessoa no bairro consegue ouvir, ele poderia ouvir, né, ali em casa, talvez um som mais baixo, que ele conseguisse ouvir, mas que não necessariamente toda a comunidade ouvisse. Essa pessoa tem uma dificuldade de viver em comunidade, porque ela não percebe o quanto isso pode ser incômodo. Talvez num sábado, num feriado, as pessoas não sintam tanto isso, mas quando a pessoa quer descansar, está lá numa segunda-feira, 10 da noite, e vem aquela canção alta nos ouvidos, isso atrapalha a vida em comunidade. Eu vou mais além, você que tem carro e foi num shopping ou num mercado, num dia lotado de feriado, um pré-feriado, um pré-natal, e você precisa comprar as suas coisas, fazer as suas compras, e você chega lá, não tem vagas, e você encontra um sujeito que para o seu carro em 2 vagas. Esta pessoa trabalha assiduamente para que a vida em comunidade, para que a comunhão entre as pessoas seja ruim. Porque você chega em casa, ou você olha aquela situação e fala assim, esta pessoa está realmente querendo viver em descomunhão comigo. Existem pessoas que trabalham assiduamente para que a comunhão seja difícil, tanto na comunidade, tanto na vida cidadã, quanto dentro da igreja. E mais do que isso, não só as pessoas que trabalham contra uma vida de comunhão e de paz e harmonia entre os outros, mas pessoas que colocaram a comunhão num patamar abaixo do que ela deveria estar. Para nós cristãos, comunhão é base fundamental da nossa vida cristã. Viver em comunidade é parte da vida cristã. Cristo, a Bíblia fala, ele estava com o Pai no momento da criação. Ele era o Verbo, ele era poderoso, ele era o próprio Deus. E Cristo resolveu escolher para si 12 pessoas para caminhar com ele. Ele escolheu 12 discípulos, Cristo escolheu ter comunhão. A base da vida cristã está em ter comunhão. No domingo o pastor mencionou o Salmo, se eu não me engano, o 133, dizendo sempre que a gente vai falar de comunhão, esse Salmo bate na cabeça imediatamente. Mas eu, enquanto estava montando, lembrei de um outro texto. Quando estava montando a mensagem, lembrei de um outro texto muito caro para nós. Quem aqui já pediu uma oração para alguém? Você sabe assim, aquela pessoa, quando ela ora, as coisas resolvem. Agora imagine se Jesus fizesse uma oração para você. Essa oração seria poderosa, amém? Deixa eu te dizer, ele já fez uma oração para você. Está em João, capítulo 17, e eu vou ler o verso 20 até o 23, diz assim, Jesus dizendo isso, não te peço apenas por estes discípulos, mas também por todos que crerão em mim por meio da mensagem deles. Quem aqui creu no Evangelho? Então essa oração é para você. Minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um, como tu está em mim, Pai, e eu estou em ti, que eles sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei a eles a glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Eu estou neles e tu está em mim, que eles experimentem unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviaste, e que os ama tanto quanto me amas. Quando Jesus orou a Deus e fez uma oração para mim e para você, o que Ele pediu para mim e para você, foi para que eu e você fôssemos um, tivéssemos uma comunhão, tivéssemos unidade. Mais do que isso, Cristo fala, eu dei a minha glória a eles. Este texto é poderoso, nós passamos muito tempo na igreja e nós ouvimos mensagens das pessoas falando, olha, a glória de Deus e buscando o avivamento. Existe uma questão importante, Cristo nos deu a sua glória, mas existe uma motivação para ter nos dado a sua glória, para que eu e você fôssemos um. É um fundamento básico da vida cristã, ter comunhão uns com os outros. E a verdade é que as pessoas estão colocando a comunhão como algo menor. Olha, se eu buscar Cristo, olha, de qualquer lugar, se eu estiver lá na minha casa sozinho, e
não preciso ir para a igreja, não é verdade? Eu não preciso ter comunhão com os irmãos. Culto de ceia, não, isso aí já está ultrapassado, né? A gente pega um pãozinho aqui de casa, na pandemia a gente fez isso, estamos acostumados a isso. Não, irmãos, a comunhão é base fundamental da vida cristã. E eu quero dizer, se Cristo orou, Cristo pediu, Cristo está trabalhando para que os irmãos vivam em união, eu quero dizer, se existem aquelas pessoas que trabalham contra a comunhão dos irmãos, que jogam um irmão contra o outro, irmão, deixa eu te dizer, você está entrando em rota de colisão com o próprio Deus. Isso é muito perigoso. Se você é assim, mude a rota e entre em rota de convergência com Deus. Quando Deus olha para pessoas que trabalham em favor da vida em comunidade, quando Deus olha para pessoas que trabalham para que a unidade do corpo de Cristo seja firme e verdadeira, aquela pessoa se torna alvo da bênção de Deus. Salmo 133, no último versículo, vai dizer assim: e ali, naquela união, Deus ordena a bênção. Então, irmãos, para darmos essa introdução, um panorama geral, comunhão é base da vida cristã. Amém? Então nós vamos para o texto. Vamos ler o verso 6, 7 e 8 juntos, novamente. Diz assim: quanto a mim, minha vida já foi derramada como oferta para Deus. O tempo de minha morte se aproxima. Lutei o bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel. Agora, o prêmio me espera, a coroa de justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia da sua volta. E o prêmio não será só para mim, mas para todos que com grande expectativa aguardam a sua vinda. Em tempos de canções como Sabor de Mel, nós ainda nos deparamos com esses textos bíblicos maravilhosos. E Paulo vai dizer esta frase icônica no meio cristão: olha, combati um bom combate, encerrei a minha carreira e guardei a minha fé. Mas o versículo seguinte, Paulo faz questão de enfatizar que o prêmio de tudo isso, apesar dele ter feito coisas grandes para o ministério, apesar dele ter feito coisas grandes para o Senhor, apesar dele, hoje, nós olharmos e vermos ele como referência para nós, e naquele tempo já viam ele assim, apesar de tudo isso, ele faz questão de enfatizar que o prêmio não é só dele. Ele trabalhou em prol de uma comunidade que toda ela vai ser salva, toda ela que aguarda com grande expectativa a volta de Cristo, vai receber este prêmio de vida eterna. Paulo faz questão de enfatizar isso. E muitas pessoas acreditam que pelo fato de terem se destacado em algo, são mais importantes aos olhos do Senhor do que outras pessoas. A vida cristã é para uma vitória em comum. A vida cristã é para uma vitória em que todos nós que estávamos na mesma condição, a Bíblia diz assim, olha, todos pecaram, ela não fez exceção. Nessa condição de todos pecaram, está Paulo, está Pedro, está eu, está o pastor Renan, a pastora Maiane, está você, está o seu pai, a sua mãe. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos nós estamos na mesma situação e no mesmo patamar, quando não estamos debaixo da graça de Cristo. Mas então, Deus nos pegou, nos adotou como filhos por intermédio de Jesus. E hoje nós também continuamos na mesma condição e no mesmo patamar. Somos todos filhos. E isso não permite que exista diferença entre nós. Hoje, no mundo em que nós vivemos, as pessoas estão criando cada vez mais divisões. Aquelas que inclusive dizem que lutam para que exista igualdade, lutam para que exista cada vez mais divisões. Divisões entre homens e mulheres. Divisões entre idosos e jovens. Você que entra jovem aí, pega o ônibus de manhã e entra aquela senhora querendo pegar o seu lugar. É assim, nós estamos todos os dias convivendo com isso. Todos os dias. Existem pessoas que estão trabalhando arduamente nisso, para que exista essa divisão. Mas na verdade, nós cristãos, quando nós entendemos a condição que nós estávamos de pecadores, nós olhamos para as outras pessoas que estão na mesma condição que nós e vemos ela como um filho de Deus, como filha de Deus.
Não existe diferenças entre nós. Não existe negros ou brancos, não existe homem ou mulher, não existe diferenciação para Deus, porque todos estavam perdidos e o sacrifício de cruz encontrou todos. É por isso que aqui neste lugar pode sentar uma pessoa milionária e uma pessoa simples. É por isso que neste lugar podem falar pessoas, homens e mulheres, e todos eles serem usados por esta graça divina para alcançar o perdido, porque ela foi derramada sobre todos nós. E o problema de viver em comunidade, principalmente em comunidade cristã, é que nós olhamos para as pessoas e falamos: nossa, aquela pessoa é o líder do louvor, aquela pessoa é o pregador, aquela pessoa é o pastor, aquela pessoa é o líder de jovens. Irmãos, nós estamos na mesma condição. E quando as pessoas olham e começam a diferenciar isso, olha, porque ela é o líder, porque ela é o chefe, porque ela é o pastor, porque ele é isso, porque ele é... Nós começamos a criar problemas de comunhão. Nós começamos a criar ídolos. Nós começamos a criar coisas que não deveriam existir no nosso meio. Paulo faz questão de enfatizar: olha, eu fiz essa carreira maravilhosa no Evangelho que Deus permitiu eu ter, e paguei o preço profundo de viver essa vida, mas essa vitória não é só minha, eu vou me encontrar com os meus irmãos na eternidade, e o que Cristo fez por nós na cruz é para todos nós. Amém? Então, irmão, não se sinta diferenciado só porque você não tem um cargo legal na igreja, ou porque o pastor fala mais bonito do que você quando vai falar alguma coisa. Entenda, a mesma graça que foi derramada sobre mim, é derramada sobre você, é derramada sobre todos nós. Não existe diferenças no nosso meio. Nós respeitamos apenas uma direção divina, de seguir pessoas com mais experiência, de seguir pessoas que foram determinadas por Deus para o ministério, mas essas pessoas não são super poderosas, elas são tão falhas quanto você e quanto eu. Então nós seguimos assim, sem diferenciar ninguém, seguimos assim para que Cristo revele o seu amor à criação diante da nossa comunhão. Isso é o que ele pediu a Deus que fizesse nessa oração que ele fez. Vamos seguir o texto no verso 9, diz assim: por favor, venham assim que puder. Demas me abandonou, pois ama as coisas dessa vida, e foi para Tessalônica. Crescente foi embora para a Galácia, e Tito para a Dalmácia. Apenas Lucas está comigo. Traga Marcos com você, pois ele me será útil no ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando vier, não se esqueça de trazer a capa que deixei em Carpo. Deixei a capa com Carpo em Troade. Traga também meus livros e especialmente meus pergaminhos. Alexandre, o artífice, que trabalha com cobre, me prejudicou muito, mas o Senhor o julgará pelo que ele fez. Tome cuidado com ele, porque se opôs fortemente a tudo que dissemos. Irmãos, aqui Paulo vai descrever os percalços da vida em comunhão, da vida em comunidade. E na nossa caminhada, da nossa vida cristã ou da nossa vida secular também, nós nos encontramos com alguns Demas, com alguns Lucas, com alguns Alexandres. Nos encontramos com algumas pessoas parecidas com essas que Paulo está descrevendo. E nós vamos usar o exemplo dessas pessoas e aplicar a palavra do Senhor às nossas vidas, amém? Irmãos, Demas abandonou Paulo, e Paulo já explicou o motivo. Ele amava as coisas dessa vida mais do que o Evangelho. E isso é muito comum, isso é muito comum. Muitas pessoas já entraram por aquela porta, ouviram a mesma mensagem que você ouviu, e voltaram por aquela porta da mesma maneira que entraram, saíram daqui. Por escolha delas. Porque amam mais as coisas deste mundo do que amam a Deus. Não conheceram o amor verdadeiro a Cristo. E isso é comum no nosso meio. Para Paulo, a forma como ele trata esse assunto parece simples. Mas para nós que estamos aqui, pode gerar um sentimento de autoproteção. Quer ver uma coisa? Quem aqui está na igreja há pelo menos 5 anos aí? Amém. Chega uma pessoa aqui na igreja, ou recém-convertido, ou veio de outra igreja, e aí essa pessoa começa a partilhar da comunhão com a gente, e ela começa a participar dos trabalhos, ela canta, ela dança junto com a gente, ela ajuda a cuidar do espaço. E aí, ela participa de toda essa comunhão, mas em algum momento, ela percebe que ela quer mais viver a vida dela do que viver aqui. E abandona todo mundo.
Muitas pessoas, não só aqui, mas isso acontece em todo lugar. A pessoa vem, participa de toda a maravilhosa comunhão que nós temos, e depois ela percebe que ela quer seguir a vida dela do jeito que ela quiser. E aí, gera no coração de algumas pessoas essa situação, talvez um sentimento de autoproteção, no sentido de, olha, qualquer pessoa é um possível Demas. Olha, eu não vou, está chegando essa pessoa nova, mas não sei ainda quem ela é, será que ela é legal, será que ela vai ficar mesmo, ou será que ela vai dar para trás? A gente vai cuidar dessa pessoa, orar por ela, tratar dela, e depois ela vai desistir, vai embora. Irmãos, não importa quantos Demas passarem por aquela porta, nós vamos continuar tratando todos como possíveis filhos de Deus. Nós não podemos ter esse sentimento de autoproteção no nosso meio. Os nossos sentimentos aqui estão também a serviço do Evangelho. Por mais que pessoas venham aqui e nos causem decepção, pessoas podem nos decepcionar, pessoas podem desistir, pessoas podem voltar para trás, mas isso não pode fazer com que o seu sentimento seja diferente daquele que Cristo teve. Ele se entregou na cruz por você, mesmo que você quisesse ou não receber essa cruz no seu coração. Ele fez isso porque Ele ama a palavra, porque Ele ama o seu propósito. E nós precisamos seguir o exemplo de Cristo. Nós vamos fazer a mesma coisa para qualquer pessoa que entrar aqui. Nós vamos cuidar, nós vamos tratar, nós vamos amar, nós vamos receber. E não importa qual é a resposta que essa pessoa vai dar para nós, se é positiva ou negativa, porque nós não fazemos isso aqui porque fazemos ou sem motivo nenhum. Nós fazemos isso aqui porque nós somos amados por Cristo antes. Nós fazemos isso daqui porque nós recebemos um amor que é tão grande, que não cabe dentro de nós e transborda para outras pessoas. Não importa quantos Demas passarem por essa porta, nós vamos continuar tratando todos eles, cuidando de todos eles. E pode ser que alguns deles permaneçam firmes. É por esse que nós vamos continuar trabalhando, amém? E ele segue dizendo, Lucas estava com Paulo, existia um Lucas lá, só Lucas ficou com ele disse, apesar das perseguições que Paulo estava sofrendo, irmãos, Paulo foi preso porque a mensagem que ele estava levando não era legal. Então, qualquer pessoa que estivesse andando com Paulo, era um possível Paulo. Então, muitos irmãos deram no pé, falaram, olha, eu não vou ficar aqui não, porque pode ser que eu tenha o mesmo destino de Paulo, ele até tem as costas quentes lá com o pessoal de Roma, mas a gente não é nada, né? Então é melhor a gente pular fora. Mas Lucas ficou com ele. E Timóteo, apesar de estar seguindo suas missões, também permaneceu firme. E na nossa vida, na nossa caminhada de vida cristã, nós nos deparamos com alguns presentes de Deus. E as nossas verdadeiras amizades são grandes presentes de Deus. Nos momentos mais difíceis, Deus coloca pessoas incríveis para estar do seu lado. Mesmo nos dias da tristeza, da perseguição, da fome, a pessoa está lá com você. E eu quero te dizer, esta pessoa é realmente um presente de Deus para você. Ela foi realmente direcionada pelo Espírito Santo para te ajudar. Quando você tem um amigo verdadeiro, que vive a sua vida baseada nos princípios cristãos, lógico, e que te leva sempre para o melhor caminho da sua vida, e que está com você nas lutas mais difíceis, tenha gratidão a Deus por isso, e tenha gratidão a essa pessoa, porque é um presente de Deus. É muito difícil encontrar pessoas confiáveis, mas no momento da luta, Deus sempre aparece com alguém para estar com a gente. E essas pessoas são verdadeiros presentes de Deus. Então, irmãos, valorize esses verdadeiros amigos que Deus coloca na sua vida. Valorize isso. As amizades, os elos de amizades, precisam ser fortes, precisam estar firmes. Porque no dia da angústia, no dia que as pessoas mais precisam da gente, a gente precisa estar lá. Não só valorize o seu amigo, mas seja você também um bom amigo. Seja você também uma boa amiga. Seja um amigo verdadeiro. Não esconda coisas que não precisam ser escondidas. Não esconda nada. Seja verdadeiro, como Lucas era com Paulo. Olha, eu estou com você no dia da sua tristeza. Você vai ser perseguido, mas eu vou ficar aqui. O pessoal está indo embora porque está procurando outras coisas, mas eu sou um amigo verdadeiro, eu estou com você até o fim. Nós precisamos dessas amizades no ministério, na nossa vida, para a gente ter uma vida de comunhão cristã. Não existe cristianismo sem bons amigos, viu? É importante ter bons amigos. Seguindo o texto,
Alexandre, Paulo vai falar de Alexandre, e Alexandre prejudicou Paulo de alguma forma. Ou ele perseguiu Paulo, ou ele traiu Paulo. Fez parte do grupo e saiu, ou ele começou a perseguir Paulo no meio da caminhada. Mas Paulo faz questão de dizer aos irmãos. Ele escreve lá para Timóteo, ó, toma cuidado com esse tal de Alexandre aí. Nesse texto, nesse trecho deste capítulo, a gente pode ter duas lições, né? Sempre tem um Alexandre no meio do caminho, mas, quando existe uma comunhão verdadeira, sempre existe um alerta. Por que que viver em comunhão com os irmãos é tão importante? Por que que ter comunhão aqui na igreja e fora da igreja com os irmãos é importante? Irmãos, porque quando nós estamos na nossa caminhada, existem pessoas que já passaram pelo mesmo caminho que a gente passou, e elas podem nos alertar do que aconteceu. Olha, toma cuidado, nesse caminho que você está indo tem um Alexandre. Toma cuidado, neste caminho tem uma pedra de tropeço. Toma cuidado, neste caminho tem uma perseguição. Tome cuidado neste caminho. É por isso que viver em comunhão é tão importante. A Bíblia fala, olha, andem sempre em dois, para que se um cair, o outro levante. Viver em comunhão é importante. As pessoas que se isolam, elas estão mais propensas a trupicarem tudo que tem pelo caminho, porque não tem ninguém para avisar elas dos perigos. Então, quando você está aqui neste lugar, ou se você é de outra igreja, está em comunhão em outro lugar, com outro grupo de pessoas, tenha isso em mente. Quando um pastor, quando um líder, quando um amigo, direcionado por Deus, chega para você e te dá um alerta, isso também é provisão de Deus e faz parte da maravilha da comunhão. É claro, existem pessoas, né, que dão palavras que não existem, né? Tem uma missionária amiga nossa que ela foi numa igreja e a irmã veio dar um recado para ela e falou assim, eis que te digo, amanhã mesmo o seu marido estará salvo. Nem casada ela era, né? Acontece. Mas existem pessoas que pela sua convivência, você olha aquela pessoa e você vê o exemplo dela, você vai seguindo, você passa um tempo, você conhece as referências, conhece o histórico daquela pessoa, você fala, essa pessoa é uma pessoa confiável. E quando essa pessoa, quando este pastor, quando este amigo chega para você e te dá um alerta, presta atenção. A comunhão é importante porque existe livramento no meio da comunhão. A comunhão é importante porque existe uma palavra de alerta nos dias perigosos, nos lugares perigosos. E nós vamos seguindo em frente. Verso 16. E eu já estou próximo a acabar. Diz assim, na primeira vez que fui levado perante o juiz, ninguém me acompanhou. Todos me abandonaram. Que isso não seja cobrado deles. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado. E me deu forças para que eu pudesse anunciar as boas novas plenamente, a fim de que todos os gentios as ouvissem. E ele me livrou da boca do leão. Sim, o Senhor me livrará de todo ataque maligno e me levará em segurança para seu reino celestial. A Deus seja a glória para todos sempre. Amém. Irmãos, em alguns momentos, porque nós somos pessoas falhas, a comunhão falha, ou existe um limite no qual as pessoas podem alcançar no seu socorro. Paulo ficou preso e foi abandonado, ficou sozinho. Quando ele foi levado perante o juiz, assim, praticamente ninguém teve coragem de ir lá diante do juiz e falar, olha, eu vou defender esse aqui, porque esse aqui é Paulo, ele é bom, ele é certo. Ninguém fez isso. E Paulo diz que neste dia o próprio Senhor o guardou. Existem muitas situações da sua vida que você passa e que mesmo que você tenha amigos próximos, mesmo que você tenha familiares confiáveis, mesmo que você esteja num ambiente de igreja saudável, mesmo que você esteja nessa situação, existem momentos da sua vida em que você vai se sentir sozinho. E isso acontece. E são nesses momentos que nós temos a oportunidade maravilhosa de descobrir que nós temos uma comunhão verdadeira com Deus. Porque quando falha a amizade, quando falha a comunhão da igreja, quando falha alguma coisa, Deus nunca falha. Deus nunca falha. Então, se você em algum momento da sua vida se sentiu sozinho por algum motivo, se você enfrentou um problema que só você estava lá segurando tudo nas suas costas, eu quero te dizer, você não estava sozinho, você não estava sozinha, o próprio Senhor estava com você. Paulo nos lembra isso.
Paulo nos lembra isso, olha, no dia da minha angústia não tinha ninguém lá comigo, mas o Senhor estava comigo. E essa é a maravilhosa alegria de quem serve a Cristo. Os seus amigos podem falhar, a sua família pode falhar, todo mundo pode falhar com você, mas existe um que está lá no céu, mas que olha para você todos os dias, que não falha, que não dorme, que não descansa. A palavra diz no Salmo 121, aquele que guarda Israel não dorme, o Senhor não dorme, o Senhor não descansa, Ele está todos os dias trabalhando para o seu bem-estar, para a sua alegria. O Senhor está contigo sempre. Mesmo que a nossa comunhão em algum momento falhar, e falha muitas vezes, falha, o Senhor nunca falha. E essa é a alegria de estar em Cristo. Então, eu quero te convidar neste momento a se colocar de pé. E nós temos alguns minutos aqui, ao que me parece. O pregador sempre acha que tem mais minutos do que ele deveria ter. É normal. Não, mas a gente tem os 5 minutos, e eu queria aproveitar este tempo. Você tem uma pessoa aí do seu lado, talvez você conheça, talvez seja seu amigo, talvez não seja. Mas nós temos a oportunidade nessa noite de, em comunhão, orarmos uns pelos outros.